Chega mais, nação, vamos juntos aqui analisar agora, olha só, Galvão Bueno, Vanderlei Luxemburgo, falando aí sobre o Flamengo, líder do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro empatou com o Mirassol e nesse momento o Flamengo está disparando na liderança do Campeonato Brasileiro e a imprensa esportiva repercutiu tudo isso. Mas faz o seguinte, chega aqui, dá aquela moral, deixa o seu like, se você não é inscrito aqui no canal Lances Inéditos, que é o canal secundário do canal Meu Mengão React, vai rapidinho, aperte o botão, se inscreva e ative o sino das notificações, assim você estará sempre recebendo todas as informações do Mengão, tá bom? Vou deixar os créditos desse vídeo ao canal da Band, link na descrição como créditos. Vamos juntos para as últimas informações do Flamengo. Nós já temos que falar do Flamengo, que é o líder do campeonato. Sim. O Flamengo é o líder do campeonato e vem... esse calendário é muito louco mesmo, né? 3 jogos seguidos de Internacional, Flamengo Internacional. O Flamengo ganhou de 1-0 no Maracanã para a Libertadores. São 2 campeões de Libertadores. Ganhou de 3-1 com alguns reservas e o Inter com o time reserva completamente. E agora, na quarta-feira, é de novo no Gigante da Beira-Rio. O Flamengo é favorito? Eu acho que é. Eu acho. Pra mim, o Flamengo é favorito a classificação. A classificação. Não sei se torcedor sempre fala, quando cruza com o Mauro, cruza comigo também, fala assim, será que não gastou muito gol ontem? Mas você acredita que o Flamengo... Eu acredito que o Flamengo passa. Com todo mundo em campo, já leva vantagem do empate. Porque o Inter vai ter que ir vai ter o apoio da torcida, jogar no Beira-Rio não é fácil, a torcida do Internacional é pesada, ela apoia, mas é um time que vai ter que sair pra cima do Flamengo pra buscar um gol. E o Flamengo tem o melhor elenco da América do Sul, gente. O Felipe Luiz tira 4, tira 5 e põe 5 e o time às vezes fica até mais agressivo e melhor. Então eu acho que o Flamengo não perde o jogo. Eu acho que o Flamengo se classifica. Vocês? Tem time, tem elenco. O técnico mexe à vontade. Ninguém tem um elenco que o Flamengo tem. Palmeiras o técnico é bom. O Palmeiras consegue chegar perto, ganha, sofre. O Flamengo não está sofrendo. Você assiste o jogo do Flamengo, o Flamengo não sofre. O Flamengo joga à vontade, tem elenco, mexe, time melhora. São várias opções no ataque, no meio-campo. Ninguém tem isso. É uma maravilha ser técnico do Flamengo agora, Alexandre. É um jogador bom? Vou deixar o Vanderlei por último. Eu estou nessa linha do Casagrande. Eu acho que o desafio é enorme para o Internacional. Claro, vai ser outro time, preservou lá todo mundo. Mas o Flamengo já chega para essa decisão com uma vantagem. Então, em termos de classificação, eu acho que o Flamengo tem mais chances de se classificar e passar do que o Internacional. É outro jogo de ontem, é outro, totalmente diferente. Mas, com as opções que tem o Flamengo, Luxa, eu acho quando que é a gente fala todo mundo que vai acontecer isso, o Inter vai lá e ganha de 1-0. É bem O Luxa já dirigiu tudo que é time e jogou nos dois. Sim. Foram os 2 times que você jogou. É verdade. No Flamengo, onde começou, e no Inter, onde foi campeão. Assim, o Flamengo é favorito a toda a competição que disputar na América do Sul hoje. Até no Mundial nós achávamos que ele era um dos favoritos, né? Porque o time que ele tem é um time fantástico. Mas é uma Copa. E o ambiente do Beira-Rio começou a ser criado pós-jogo, quando terminou o movimento da torcida. E isso... Pode ter certeza que o Flamengo vai encontrar um ambiente totalmente hostil, não é violência, hostil da torcida. Como sempre é lá, hostil, e vai ser um ambiente. Agora, o Flamengo tem uma vantagem. Se prevalecer a vantagem, vai. Mas lembra que no ano atrás o Flamengo vai jogar com o Atlético, tirou a vantagem, mas tem a penalidade. Então, uma série de coisas, numa Copa, tudo pode acontecer. O Flamengo é o favorito, mas não se sabe se ele vai passar, porque o Internacional é muito forte. São 2 campeões, um passa para as quartas já. O Palmeiras, que é tricampeão, passa para as quartas de final, porque ganhou de 4-0 fora de casa, dá para poupar jogadores. O São Paulo empatou fora, também deve passar. Eu digo isso porque são 4 tricampeões da Libertadores. O Santos, porque traz 2 títulos da era do Pelé, e depois daquele do time dirigido pelo Muricy. O São Paulo, que fez os 3 títulos. Primeiro, 92, 93 e 2005. E 2005. 92, 93 e 2005. Isso. E foi buscar os títulos mundiais lá, né? E o Palmeiras e o Flamengo que vem conquistando os títulos. O Palmeiras não tinha conquistado em 99, o Flamengo tinha conquistado em 81.
e depois foram 4 títulos dos 2 desses últimos 6 títulos brasileiros. Então, são times que podem partir ali com força para que um deles tente quebrar o recorde. Se um desses 3, se Flamengo, se Palmeiras ou São Paulo, se um desses 3 for campeão da Libertadores, bate o recorde. Então não dá nem para dizer, não, nossa coisa que a gente pensa mais é o brasileiro, tá uma coisa ligada na outra, porque você ser o recordista. Sem contar que você lembra quando a gente fazia jogo no Morumbi com São Paulo, que você falava, a torcida deu um ambiente diferente. Queria ser um ambiente diferente em jogos do São Paulo. Ela se transforma em jogo de Libertadores. Assim como acontece no Palmeiras, assim como acontece no Flamengo, como acontece no Internacional. Olha, nós vamos voltar nesse assunto já, porque aí a gente encaixa isso no calendário para esse assunto final. Deixa eu dizer aqui que na Bet Nacional, o jogo, então, nós mostramos aqui aqueles que estão puxando o campeonato, o Flamengo em primeiro, o Palmeiras em segundo, o Cruzeiro em terceiro, o Bahia em quarto, e depois a gente tem na sequência Botafogo e Mirassol. Essas são as feras do campeonato até agora. Olha, então nós vamos agora aos problemas das datas no Brasileirão. Eu venho falando isso já há algum tempo. O calendário é cada dia mais maluco. Então vamos acompanhar aqui, aí eu passo para vocês. O Brasileirão da Série A termina em 2025? Primeira pergunta que eu faço, vocês acham que termina em 2025? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Acho que no momento é isso. Ninguém sabe. As rodadas finais, aquelas 4 que eu falei, a rodada número 35 é do dia 10 de dezembro. Se nós tivermos um campeão brasileiro na Libertadores, ele estreia no dia 10 de dezembro, jogando com o Cruz Azul. Aí depois, a rodada número 36 é no dia 14 de dezembro. Se ele passar pelo Cruz Azul, ele joga no dia 13 de dezembro, no Intercontinental. Tudo lá, Catar, Arábia Saudita, sei lá, longe pra caramba. Aí, o vencedor do torneio vai passar. Outra vergonha é que os campeões da Libertadores agora tem que fazer 3 jogos para chegar na final. Da Europa já vai direto para a final. Por quê? São 22 campeonatos mundiais. Tem 10 vitórias de sul-americanos e 12 vitórias de europeus. Tem 10 times sul-americanos e 55 times europeus. Olha lá. Tem 10 da Conmebol e 55 da UEFA. São 10 Copas contra 12 Copas. Por que o campeão do torneio da Europa está direto para a final e se for um brasileiro ou um argentino tem que fazer 3 jogos? Mas você sabe que não foram os europeus que chiaram. Não, eu sei. São os outros continentes que chiaram. O que eu sei é que a coisa vai indo, vai evoluindo, então não para. E eu cheguei a dizer hoje no Jornal da Band, será que eu me encontro num momento de uma posição absurda de ter que torcer para que um time brasileiro não seja campeão da Libertadores, porque para poder ter o Campeonato Brasileiro até o dia 21? Olha, nós temos aqui uma nota. Se o Flamengo for campeão que informou que a Libertadores vai abrir mão do Campeonato Brasileiro. Até 21 de dezembro foi da gestão anterior, em acordo com as equipes, devido à paralisação causada pela Copa do Mundo. Realmente foi da gestão anterior. A alternativa de jogar em datas FIFA foi descartada pelos dirigentes. Eu não preciso do texto que eu sei de cor. O que eu queria dizer é que nós colocamos câmeras e microfones à disposição do presidente da CBF. Ele disse que a entrevista ao vivo não daria. Então, gravo. Também não. Então, grave uma coisa. Porque seria até simpático para você. Não vou chamar de senhor, que você tem idade para ser meu filho. Então, seria prático, seria simpático para você, presidente da CBF, porque veio realmente de outras gestões, e você que é o presidente agora vai ter que se virar. Agora ele parece que está chateado comigo, então não fala, porque amanhã vai estar ao vivo no Sport TV, né? Mas aqui eu não quis falar nem gravado, podia ter falado esse texto aqui gravado. Então, caso o representante brasileiro se classifique para a Copa Intercontinental da FIFA, a entidade diz que está em diálogo para encontrar uma solução. Mas a decisão disso foi dos clubes. Os clubes não aceitaram jogar nas datas FIFA, porque tem clubes importantíssimos aí nessa disputa. Eu citei aqui, Internacional, São Paulo,
Flamengo, Palmeiras. Todo mundo tem. Quem mais está? Fortaleza. Tá me faltando um, gente, ajuda aí. Inter, Flamengo, Botafogo. São Paulo, Palmeiras, Botafogo, que é o atual campeão. Mas você sabe por que vai acontecer isso, né? Você sabe porque eles não quiseram jogar nas datas FIFA, porque tinham jogadores convocados. E aí puxaram o campeonato até dia 21. Será que esqueceram que as datas estão ali? 10, 13, 17? Mas você sabe como é que acaba o campeonato? Mas você sabe por que vai acontecer isso? Porque inventaram um novo torneio que é a Copa do Mundo de Clubes. É legal? É legal. Foi bacana ver? Foi. Mas é um novo negócio que apareceu no meio do caminho. Sim, mas quando inventaram isso, a temporada europeia ela é completamente diferente da temporada daqui, da América do Sul. Ela atravessa um ano para o outro. Aqui tem que acabar no ano. Então seria o caso da Conmebol e lá, gente, tá bom, mas puxa mais cedo, faz um pouquinho menor, para ajeitar. Para que um campeonato importante como o Campeonato Brasileiro não dependa de um clube ser campeão ou não. Não é isso, então, presidente, que a gente queria dizer, ser novo, não tem tanta experiência assim no futebol, não dirigiu time nenhum. O que é lamentável, né? Galvão? O que é lamentável o futebol brasileiro ser dirigido por uma pessoa tão inexperiente assim. O problema de fundo é a preguiça dos clubes. Eu ia até falar, de forma simpática com ele. Fala você, então. Os clubes brasileiros são os grandes responsáveis. Você tem um grande negócio que só cresce, como o futebol, e você delega esse negócio para a CBF. Não é para delegar, para mandar no negócio. O negócio é grande porque não cria liga. Eles não são independentes, agora ficam devendo para a CBF. Dirigentes que não fizeram nada no futebol, que não são nada no futebol, e tá aí, já é o principal dirigente do Brasil. É uma coisa inacreditável. E os clubes são muito culpados. Foi um formato encontrado para poder resolver a saída do outro presidente e a experiência. É uma confusão atrás da outra na CBF. Os vice-presidentes são praticamente os mesmos. É corrupção que não acaba. É centenária na CBF. É uma corrupção atrás da outra. E os clubes ficam assistindo. Tenha certeza, presidente, sem tomar conta do negócio dele. Tenha certeza, presidente da CBF. Se estivesse falando agora, seria muito bom para a sua gestão, para a sua posição, porque não é... Aqui, se somar as Copas do Mundo aqui, mais do pessoal que está atrás, do Mário Jorge, do João Ramalho, da nossa equipe, perdi a conta. Perdi a conta de quantas Copas do Mundo, todo mundo aqui foi muito, são todos profissionais de respeito. São todos profissionais que não xingam ninguém, que não berram, que nada, que tem respeito. Mas a maior consideração é com o torcedor. Alguns milhões de pessoas estão assistindo nesse momento e faltam 10 minutos para meia-noite. Obrigado pela audiência hoje. Espetacular. Então, seria para eles um erro sério da sua parte. Pense melhor. Eu quero saber o que vocês pensam disso. Então, Galvão, primeiro eu acho que os clubes estão certos em não jogar na data FIFA, porque eles pediram isso há muito tempo e a gente batia nisso. Agora vai jogar todo desfalcado, vai desequilibrar o campeonato. Aí 9, com 18, enfim. Flamengo, 43 pontos. Flamengo tem um jogo a menos. Palmeiras tem 2 jogos a menos e tem 39 pontos. Cruzeiro, 38 pontos. Já abriu o segundo turno o Cruzeiro, já tem 20 jogos. O Bahia tem 2 jogos a menos, 33, assim como o Botafogo, que tem 29. Mirassol, que empatou agora com o Cruzeiro, campanha fantástica, 29 pontos, 2 jogos a menos ainda. São Paulo, 29, Fluminense com 2 jogos a menos, 27. Bragantino, tá certinho lá com relação à quantidade de jogos, 27 também, queda livre do Bragantino. Ceará com um jogo a menos, 25 pontos. Atlético Mineiro com 2 jogos a menos, 24. Internacional, já asterisco. Internacional com um jogo a menos, 24. O Grêmio também um jogo a menos, 23. Vitória importante contra o Atlético. Corinthians, 22 pontos, também já abriu o segundo turno, já está com 20 jogos. O Santos com um jogo a menos tem 21 e ainda não anotou a placa. O Vasco com 2 jogos a menos e o moral lá em cima, 19 pontos.
Aí vem a zona do rebaixamento, onde o Vitória, que empatou com o Juventude nesse final de semana, tem 19, o Juventude com 2 jogos a menos 15, Fortaleza com um jogo a menos 15, tá difícil do Fortaleza sair de lá, e o Sport com 2 jogos a menos, ainda assim 10 pontos, tá afundado lá na zona do rebaixamento, e empatou esse final de semana aí com os reservas do São Paulo. Bom, pergunta para vocês, tá claro, tá bem evidente que pela primeira vez, depois de muito tempo, a gente vai ter realmente a disputa do Campeonato Brasileiro. Pode ter mais gente, pode o Cruzeiro chegar, a Bahia, mas realmente a gente vai ter o Palmeiras e o Flamengo nessa briga, porque o Flamengo deixou de existir nessa briga por opção própria muitas vezes. O Palmeiras esteve sempre lá. Tá claro que a gente vai ter essa briga agora, Jean? Então, esta briga está acontecendo, né, William? Se ela vai acontecer até o final do campeonato, eu sinceramente tenho dúvidas. E eu vou explicar por quê. Claro que assim, a gente aprendeu a não duvidar do Palmeiras, né? O Palmeiras, acho que há muitos anos mostra que esteja como estiver, com a pressão que houver, com o elenco que tiver, né, que são sempre bons elencos, mas variando, ele consegue se manter nas competições, dentro dos jogos consegue se manter e tudo mais. Mas hoje, nesse momento, eu vejo uma diferença muito grande em relação à possibilidade de conquista do título brasileiro entre Flamengo e Palmeiras. E eu explico por quê. O Flamengo finalmente percebeu, aí não sei se é mérito da nova diretoria, se é mérito do treinador, mas o Flamengo finalmente percebeu que o clube que detém o melhor elenco, que tem os melhores jogadores, se levar a sério um campeonato como um campeonato brasileiro, tem grandes chances de conquistar esse título. E acho que o Flamengo, não vou dizer que perdeu os títulos, mas perdeu a oportunidade de brigar por alguns desses títulos nos últimos anos de maneira mais contundente e até o final da competição, porque não tratava o brasileiro do jeito que está tratando. Então, assim, a gente viu o Flamengo claramente dizer que entre a Copa do Brasil e o Brasileirão, interessava mais o Brasileirão. As escalações mostram isso. Até mesmo em relação a Libertadores, aos jogos contra o Internacional, cabe uma dúvida, se você olhar o time que entrou em campo neste final de semana enquanto o Inter poupou todo mundo. Então, o Flamengo toma uma decisão absolutamente correta para quem tem o melhor elenco e acho que isso faz dele já o favorito. Soma-se a isso as contratações de altíssimo nível deste meio de temporada, né, que são contratações de altíssimo nível para manter o padrão lá em cima, mesmo chegando eventualmente até a final da Libertadores, e soma-se a isso um ambiente conturbado no seu principal concorrente. Porque o ambiente está conturbado. Primeiro, é engraçado que a gente tem aqueles clichês no futebol brasileiro que é o seguinte: o derby muda a história, o derby muda tudo. Você sabe que a partir de um derby um time ganha tudo, o outro perde tudo. Muito bem. Mas foi o que está acontecendo? É isso, só que invertido. O Corinthians elimina o Palmeiras e perde todos os seus jogos, os seus 2 jogos, depois de eliminar o Palmeiras. O Palmeiras é eliminado pelo Corinthians e ganha todos os seus jogos depois de ser eliminado pelo Corinthians. Ainda assim, né, pelo que a gente sente do clima, a gente sabe que parece que as coisas estão por um fio ali, sabe? Uma derrota, um mau resultado, tal, até pela relação com parte da torcida, me parece um ambiente mais instável nesse momento do que o ambiente do Flamengo. Então, juntando todos esses fatores, é claro que o Palmeiras tem todas as condições de brigar, porque sempre briga, né, por todos os títulos. Mas acho que juntando todos esses fatores, me parece que hoje o favoritismo do Flamengo para ganhar o Campeonato Brasileiro é maior do que mostra a tabela de pontuação, que se o Palmeiras ganhar o jogo que tem a menos, seria a diferença de 1 ponto entre eles. Sim. Tá claro para vocês que o Flamengo realmente olha para o brasileiro, esse ano vai até o fim, prioridade para o brasileiro, e o Palmeiras é uma questão talvez de posicionamento na tabela, de uma escolha dali para frente? Eu entendo que talvez o Flamengo, esse grupo que chegou, tenha identificado o seguinte, né, com o poder que o Flamengo tem, o orçamento, os jogadores que ele pode contratar, entregar o Brasileirão assim fácil como ele vinha fazendo, é um absurdo. O problema no futebol é que a gente quer certeza, né? A gente não tem certeza. O que a gente tem é certeza de que boas práticas de administração dentro de um grupo, seja de gestão interna do futebol ou do externo que proporciona recursos para o futebol,
assim, se você trabalhar muito bem, né, com muito foco, com profissionalismo, você vai estar mais perto dos títulos. Uma certeza, cara, certeza. Você se tornaria essa coisa muito chata que é o futebol. Porque a certeza é pela briga. Certeza hoje eles estão brigando e é resultado do que eles viveram nesses últimos anos. E o Flamengo fez uma janela agora para poder lutar nas duas frentes onde ele está, na Libertadores da América, que ele não sabe se vai passar, mas tem uma vitória sobre o Internacional e, acima de tudo, o Campeonato Brasileiro. Eu não vejo assim, ele vai abrir mão da Libertadores. Abrir mão da Libertadores de oitavas de final é loucura. O que ele deixou claro eu não vou desacelerar do Brasileiro. Ele mostrou no confronto contra o Inter. Foi lá e conquistou 3 pontos. E agora esse grupo tem a missão de passar pelo Internacional e o Inter é a mesma coisa. Então eles estão levando para a tabela do campeonato aquilo que eles fazem fora. Eu não vejo... E tem muito campeonato pela frente, né? Então certezas e tal. Hoje, Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro, para mim, estão ali nas 3 vagas de Libertadores, com a 4ª vaga, uma galera brigando. Bahia, Botafogo, Mirassol, São Paulo talvez. Mas muita coisa pode acontecer. Muita. A gente querer garantir que os ponteiros aqui não vão oscilar e vão levar essa disputa do jeito que está até o final, cara, é ignorar a realidade, mas as boas práticas. O que eu posso fazer melhor para administrar meu grupo? Anos que tem acontecido nessa disputa de Campeonato Brasileiro, tá? A posição final e pontuação do Flamengo e Palmeiras desde 2021. Foi quando o Flamengo foi campeão brasileiro. Foi em 2020, terminando em 2021, porque era a época da pandemia. Então vamos lá, em 2021... O Flamengo ficou com 71 pontos em segundo lugar, o Palmeiras terceiro lugar com 66. O Flamengo ficou na frente do Palmeiras, nenhum dos dois foi campeão, o campeão ali foi o Atlético Mineiro. Em 2022, o Palmeiras foi campeão com 81 pontos, o Flamengo foi apenas o 5º colocado com 62. O ano em que o Flamengo ganha a Copa do Brasil e a Libertadores com o Dorival, certo? É isso aí. Inclusive, naquele momento, o Dorival fez opções de preservar o time no Campeonato Brasileiro em detrimento do mata-mata. Ele opta pelo mata-mata e ele é campeão nas duas opções, na Copa do Brasil e na Libertadores. Ele poupou, inclusive, contra o Palmeiras no Allianz Parque, quer dizer, num confronto que poderia ser um confronto direto. E a tendência... O atual Flamengo jamais faria. Não faria. A tendência é a gente ter uma disputa pelo título como em 2022, acima de 80 pontos. Tá? Isso aí. Título com 70 pontos... Que foi em 2023. É raríssimo, porque você está numa média muito baixa de pontos por jogo. E o campeonato aqui, nesse momento, está sendo puxado por uma média de 80 pontos no título. 2023, o ano que o Botafogo parecia que ia ganhar, ficou para trás, o Palmeiras se aproveitou, foi campeão com 70 pontos, e o Flamengo foi o 4º com 66 pontos. E em 2024, ano que o Botafogo sim consegue cravar o seu título finalmente, o Palmeiras foi vice com 73 e o Flamengo foi o terceiro com 70. E sabe o que eu acho legal destacar? Que em geral é assim. Talvez a gente possa discutir 2023, né? Porque o Botafogo sofreu tudo aquilo que sofreu, né? O técnico saindo no meio do caminho. Terminar o campeonato em primeiro. Não, sequer esteve uma rodada em primeiro lugar no Campeonato Brasileiro. De 115 rodadas. Isso é um desperdício assim, absurdo de potencial de um time como o Flamengo, que agora focou... E eu acho que o grande exemplo, né, Birna, é não ficar só na conversa. A postura da direção do Flamengo, da equipe, do Felipe Luiz, com a Copa do Brasil, ela só ratifica tudo que foi falado. Porque tentou-se gerar uma crisezinha de torcedor e tal. Mas eliminado com esse time e tal. Mas não teve crise. A diretoria do Flamengo não deu voz para isso. O elenco não impactou nada. O Flamengo seguiu e já esqueceu a Copa do Brasil. Já foi. O Flamengo, que não conseguia disputar o título do Campeonato Brasileiro tendo o melhor elenco, era um Flamengo de personagens, dentro e fora de campo. Esse Flamengo, ele tem personagens, mas ele não é um time de personagens. Ele é um time coletivo. Nação, tá aí então os comentaristas falando aí sobre a classificação, né? O Flamengo na Libertadores da América e também no Brasileirão. O Flamengo nesse momento é o líder do Brasileirão. O Cruzeiro empatou com o Mirassol 1-1 e aí o Flamengo disparou na liderança. 43 pontos, 19 jogos. Palmeiras tem 39 com 18.
Cruzeiro na terceira colocação com 38 pontos. Com 20 jogos, tem um jogo a mais que o Flamengo. E nesse momento, 5 pontos de diferença. Tamo junto, nação! Deixe seu like, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.